Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você pode participar do primeiro fundo brasileiro focado no mercado de opções. Uma forma democrática para você poder ter acesso a esse complexo mundo e obter suas rentabilidades indecentes. Basta você apontar a câmera do seu celular. Você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e o único no mercado que te permite, de fato, gerenciar um portfólio de opções. E você pode descobrir todos os segredos da nossa carteira administrada e do nosso fundo, tendo acesso ao treinamento de opções mais técnico e profundo no mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Ambos os links da inscrição estão na descrição. Chegamos na metade de um ano dos nossos testes no mercado americano e continuamos operando todo tipo de ativo para observar o seu desempenho, assim como temos feito rolagens para avaliar as suas viabilidades. Então, nesse vídeo de hoje, podemos dizer que é um interessante estudo de caso sobre as rolagens no mercado americano e seu impacto na rentabilidade. Aproveitem! Quero começar, como sempre, agradecendo essa dupla maravilhosa, minha queridíssima Beth aí, que está sempre me ajudando aí nos slides, também nas operações do fundo. Ítalo Bruno, nosso menino prodígio aí, super inteligente e capaz aí, que está sempre comigo também, para levarmos adiante aí toda semana um estudo, material gratuito para a comunidade, sempre com grandes sacadas. Então aqui é o mapa de entradas e saídas, vemos aqui que foram 5 opções de ativos que nós abrimos, em um momento que o mercado até subiu, apesar das operações mais problemáticas terem caído, como a gente vai estar vendo aí nos slides seguintes. Então, a gente utiliza a mesma metodologia do Vendaval, que é o nosso sistema de oportunidades. Esse gráfico que está aí na tela é o nosso gráfico de boca de jacaré. Você já pode ter acesso a esses gráficos aqui para o mercado brasileiro, mas estamos já preparando para oferecermos também para os ativos americanos. Por enquanto, isso aqui é uma tela proprietária nossa, não está ainda sendo comercializada. Então, a gente começou aqui com uma empresa de energia elétrica, e essa empresa aqui é uma empresa que o nome aqui, Next Era, não é à toa, né? Normalmente são forma de energias renováveis, eólicas, solares, uma empresa que está focada nessa nova onda aí. Não sei se com o Trump ela vai se dar tão bem, mas nós abrimos aqui uma posição, apesar do que no início ela teve até uma queda, mas depois, como eu falo, né, basta haver um dia bom, né? Nós então fechamos na nossa meta aí de 53%. Para quem está chegando agora, o lado da esquerda do retângulo é o momento de entrada e o lado da direita é o dia do vencimento. As linhas onde tem BE é de break-even. É dentro dessas linhas que nós então garantimos a nossa lucratividade. Então vocês veem que nesse caso aqui tivemos uma preferência para uma empresa de energia elétrica, apesar dela ser uma empresa um pouco mais inovadora. Temos aqui a EFA, que é uma ETF que acompanha o índice MSCI EAFX, são empresas internacionais fora lá do mercado americano, um conjunto de empresas. Ainda estava aí no momento ainda positivo ali. Apesar da alta volatilidade que ela apresentou, depois ali nós saímos antes na nossa meta de lucro de 50%. Também com muita tranquilidade. Quando o mercado ele é funcional, quando o mercado ele vai em ondas, é assim que a gente ganha dinheiro. Ele vai e depois volta. Também abrimos uma posição na XLU, que é um fundo de utilities, que são serviços públicos americanos também. Tem um desempenho sempre muito consistente, previsível. É o tipo do ativo que a gente vai querer operar no mercado americano. E vocês veem aí que foi até bastante rápido. Em poucos pregões nós já alcançamos a nossa meta de lucro.
Temos a XLF, que também já abrimos várias posições nos portfólios anteriores, que representa um fundo de empresas do setor financeiro. Essa aqui deu um pouquinho de calor aqui. Vocês podem reparar que ela varou aqui o break-even superior, quando então nós apenas aproximamos, né? E vocês vejam que mesmo numa aproximação, que é o manejo mais conservador que se tem, mesmo assim é possível que o mercado venha na cara aqui. Então ele voltou para cá e depois ali perto do vencimento nós fechamos aqui ainda obtendo um bom lucro de 37%. Vejam vocês, porque se nós não tivéssemos feito nada, teríamos ganho 100%. Então, se você vê um ativo que está subindo dessa forma e você tem uma forte convicção de que ele vai voltar, talvez seja melhor não fazer nada. Mas não é o que vai acontecer na maioria das vezes, né? Você tem que ter um motivo sério para isso. Porque aquele poderia ter continuado, mas não foi, ele voltou. Tudo bem, nada grave. Saímos ainda no lucro. Essa aqui é uma ETF nova que nós pegamos, que são das empresas da Índia. Olha que legal, hein? Deve ter ETF lá no mercado americano de empresas do mundo inteiro. E olha que beleza é essa ETF. Olha que gráfico bonito. Sempre verde. É uma que a gente deveria pegar mais. Reparem vocês que ela até que tem muitos gaps, mas fechamos aqui dentro da nossa meta de lucro. E temos aqui a TLT, que nada mais é do que a ETF dos títulos do Tesouro Americano de 20 anos. Então vejam vocês que ela começou numa região vermelha. Ah, Leandro, por que vocês começaram na região vermelha? É porque nós rolamos. Na verdade, esse portfólio está com duas rolagens. Essa é a primeira, né? E dá para você entender a razão pela qual essas duas estão sendo roladas. Primeira TLT, né? Todo mundo sabe o nível que as taxas de juros americanas chegaram. Será que em todos os momentos seria adequado a gente operar a TLT? Talvez aqui nesse momento não tenha sido. E não há problema nenhum em relação a isso, porque nós estamos aqui exatamente para errar à vontade e aprender. A gente não pode esquecer que o TLT ele tem um vínculo com o mundo real muito forte e que se tivermos, de fato, um horizonte muito nebuloso, temos aí a vinda do Trump, ninguém sabia qual seria o nível de agressividade da política econômica dele e até mesmo geopolítica. Então isso cria muita incerteza, muita instabilidade e quando há insegurança, aumentam-se os juros. Então o mercado aí aumentou bastante e que no caso aqui do TLT ele cai. E foi o que aconteceu. O strike da nossa put, que é o limite a partir do qual a gente começa a considerar a nossa rentabilidade como represada, ele está nesse nível que está aqui. E vejam que ele não está nem muito distante dessa grande pernada de baixa. Ele está a menos da metade dessa pernada. E nesse ciclo aqui, então, ele caiu mais 1,24. A nossa expectativa é que, com a posse do Trump, e de fato o mercado conhecendo as políticas dele, ele se tranquilize, porque o que o mercado não gosta é de escuridão. Ele prefere uma notícia ruim do que não saber, né? Então, a partir do momento que o mercado lá, eu falo mercado em termos mundiais, né? Souber o que realmente o Trump ele quer e já estão ventilando aí que as tarifas não vão ser bem assim, que serão graduais. E nós já tivemos um balão de ensaio disso até ele desmentir, mas ele não desmentiu que vai ser gradual, isso ele não desmentiu. Então, me parece que o cenário, e isso é muito comum no mercado, o cenário real, normalmente ele vai ser muito mais tranquilo do que, num primeiro momento, os ativos precificam. Então, a tendência é o TLT voltar para cima da put. O fato é que nós estamos aqui com uma rentabilidade represada de 3,23 ao custo de margem de 14,82. Tudo indica que vai voltar. Mas essa queda aqui, e olha aqui, chegou um momento que passou, né? Mas depois voltou tudo e teve aí menos 138%. É importante dizer que a gente mantém a referência de prêmio inicial, para a gente não ter aí uma mudança de parâmetro que faça a gente se confundir de quanto você está ganhando ou perdendo. Essa aqui foi a primeira rolagem. A segunda rolagem é a Ford, né? Que na verdade a gente está rolando aí, se eu não me engano, desde o início. Nós até no último portfólio americano estamos operando algumas empresas, mas eu estou
fortalecendo cada vez mais a minha convicção que temos que operar somente ETFs lá no mercado americano. Estamos carregando essa mala sem alça aqui, que é a Ford, que é uma boa empresa, né? Ninguém questiona isso, mas que nesse ciclo ela teve uma queda de mais 10%. Que fez, então, aumentar a nossa rentabilidade represada em 5,20, ao custo de 9,66. Anenda, por que a rentabilidade não aumentou em 10%? Porque não é 1 para 1. Essa é a boa notícia. A má notícia também é que se subir 10, vai devolver menos que 10. A gente não pode esquecer que quando a gente faz um portfólio, a gente divide por várias posições. Aqui nós dividimos por 5 novas posições, mais essas 2 rolagens. Então, quando a gente vai contabilizar tudo que aconteceu durante esse 6º ciclo, você vê aqui que deu menos 0,77. Se nós não tivéssemos qualquer uma dessas 2 rolagens, já teria dado positivo. Então, isso aqui é uma forma de demonstrar que quando você entra na seara das rolagens, você tem uma maior variabilidade de rentabilidade. A gente não faz isso porque a gente gosta de ficar pagando posições que continuam dando prejuízo. A gente faz isso porque a gente acredita que qualquer prejuízo adicional depois vai ser revertido com juros, literalmente. Na futura carteira americana, provavelmente a gente não estaria abrindo nenhuma posição na Ford, mas continuamos botando ela aqui para a gente acompanhar e, dependendo do cenário macroeconômico, talvez nem na TLT. Em todas essas 5 aqui, com certeza, seriam boas empresas para nós abrirmos. Então, apesar do SP500 ter subido, nós vemos aqui que o IDP ele alcançou valores altos aqui. Porque quando a gente, então, começa a trafegar por meio das rolagens, elas naturalmente ficam com um delta beta muito alto, né? Toda put que está ITM, ela já carrega um delta beta positivo muito alto. E você, então, começa a trafegar em valores de IDP sempre muito altos. É muito mais aquele racional de quando você tem apenas strangles, que ficam ali oscilando até mais ou menos 3. Aqui não. Quando você tem rolagem, a gente começa a ter valores como esses aqui. E isso acaba também impactando a própria expansão de risco. Poderia ter sido até maior, mas como nós fomos fechando várias dessas posições, só ali perto do vencimento, realmente aqui houve uma grande expansão do gama aqui. Uma forma para se entender como é que funciona esse racional é como a gente comparar aquela famosa história da lebre e da tartaruga, né? Qual é a diferença entre a corrida da lebre e da tartaruga? A corrida da lebre, de fato, ela é mais rápida, mas ela é menos confiável, né? A lebre é muito imprevisível. Ela acha que vai ganhar a corrida, então ela não se esforça muito. Enquanto que a tartaruguinha, ela nunca para. Cada dia ela vai andando, cada dia ela vai andando. Não que a gente tenha que desprezar o delta, muito pelo contrário. Na verdade, quando a gente faz a rolagem, a gente está querendo usar o poder do delta quando for conveniente para a gente. Em geral, a gente vai apostar na tartaruguinha, que ela é a grande vencedora, como na história, mas eventualmente nós usaremos aí toda a velocidade e o poder da lebre. Então, vamos supor aqui que a gente tem um gráfico aqui, né? Supor que a gente tem aqui um eixo X e um eixo Y aqui, onde a gente tem aqui a curva do CDI e temos a curva de PL da sua carteira. Como o dinheiro em garantia para você realizar as suas operações, assim como o nosso dinheiro em dólar está lá na Test Workers lá servindo de garantia, a gente sabe que nós temos uma base de renda da taxa de juros que vai consistentemente crescendo, fazendo aumentar o bolo em cima daquele capital que está ali. Quando a lebre aqui resolve dar uma estirada, dar uma corrida na frente da tartaruga, assim como é na história, o teta começa a perder pelo delta aqui. A gente poderia zerar as posições e abrir novas para fazer com que a rentabilidade retornasse? Até poderia. Lembrando que o eixo do Y é a rentabilidade e o X é o tempo. Mas o que a gente acaba preferindo fazer? A gente prefere considerar essa rentabilidade aqui como represada, a partir ali do strike da put. E ao mesmo tempo continuamos operando, eventualmente fazendo hedge. Vamos supor que não tenhamos feito nenhum hedge aqui, né? Porque se tivéssemos feito um hedge, provavelmente, apesar da rentabilidade represada ser toda
essa faixa aqui, se nós tivéssemos feito o hedge, teria chegado até aqui, apesar da rentabilidade represada ser maior. Vamos supor que nem foi feito dessa forma, mas daqui em diante, todos os ganhos de prêmio que nós tivermos, toda a captura de teta e futuros hedges que nós tivermos, será uma barra no sentido contrário. Nós também não podemos esquecer que a curva do acúmulo dos juros, né, apesar de na tela você estar vendo ali um saldo menor, o seu dinheiro está lá na renda fixa rendendo juros. Então essa curva aqui, que representa um crescimento constante dos juros, ela continua acontecendo. Se você pegar aqui e fazer uma reta e pegar essa distância que está aqui, vai ser exatamente a taxa de juros. Então, você vai, no decorrer das operações, continuando a capturar a teta, e é por isso que é muito importante a gente manter o controle de margem bloqueada, para que ela não alcance um valor que não permita a nossa continuidade de captura de teta, e também eventuais hedges, que na verdade são trades contrários, que a gente acaba ali às vezes ganhando mais alguma coisa, mais a taxa de juros, porque a taxa de juros continua sendo creditada lá na sua conta. Seu dinheiro está lá bonitinho lá na renda fixa. Quando a gente, então, libera essa rentabilidade represada, ela entra não a partir daqui, mas a partir de tudo que já foi ganho, seja em hedges, em captura de teta, mais a taxa de juros. E a partir dali, então, essa barra vem aqui para cima. É como se essa curva aqui tivesse continuado. Então é assim que funciona. Mas, infelizmente, isso cria o quê? Isso cria uma volatilidade. Isso cria uma volatilidade, né? Deixa de ser aquela volatilidadezinha aqui que era bem tranquila e se torna, de fato, uma volatilidade maior. Mas na nossa visão, a médio prazo compensadora. Então foi legal que agora eu tive a oportunidade, né, de falar um pouco mais sobre rolagem, porque o último vídeo de prestação de contas do nosso fundo já durou 1 hora. Se fosse botar mais isso aqui, ia demorar demais. Então eu achei a oportunidade aqui de trazer, aproveitando aqui que estou falando sobre o mercado americano. Então, quais são as lições e síntese disso tudo aí? Esse é um bom estudo de caso sobre rolagem, seu impacto na rentabilidade. Então, nós podemos ver ali que uma posição rolada, se naquele mês ela não tiver uma recuperação, ela pode ter um impacto significativo na rentabilidade do conjunto. A rolagem é uma importante camada de defesa a ser usada depois de outras camadas. É preciso estar associada a uma boa empresa. Eu digo mais, não é uma questão apenas de ser uma camada de defesa. É uma camada de eficiência, né? Da gente não perder nada e nunca. Muitas vezes deverá ser adotada por se errar ou não se fazer um delta hedge. Porque se você tem uma queda em um ativo, mas essa queda foi em função de um contexto na qual você pôde prever que o mercado ia cair, então provavelmente você fez um delta hedge e aquela queda ali é uma queda que não foi sentida, porque o hedge travou aquela queda. Então, ou você mesmo assim rola, ou seja, você não perdeu nada, mas você quer manter aquela rentabilidade represada para no futuro você poder usufruir dela, o que pode não ser um negócio ruim, porque você não perdeu nada. E não perder nada e ter uma rentabilidade que está represada e que vai ser liberada pode ser muito interessante. Isso pode depender de você já ter a sua margem bloqueada com outras rolagens ou não. Talvez se você tiver com 0 de bloqueio, você fique mais propenso a querer fazer uma rolagem. Se você já tiver muita margem bloqueada, você fica menos propenso a fazer uma rolagem. Então vai depender de cada portfólio, de cada situação, vai depender da qualidade da empresa, da sua convicção na sua recuperação. Então você vê que não se deve fazer regra de bolsa para isso. Claro que há alguns princípios aí que você vai considerar, que são esses que eu falei, mas o contexto vai fazer você usar os princípios de forma diferente em cada caso. O fato é que a rolagem não pode ser a regra, tá? Ela tem que ser, de fato, um manejo muito eventual, mas eles quase que se tornam inevitáveis em cenários de uma baixa insistente ou mesmo de uma queda abrupta, repentina, seja naquela posição ou seja no próprio mercado como um todo. A fundamentação da rolagem é que a recuperação pelo delta é sempre mais rápida do que pelo teta. Basta você lembrar da corrida da lebre com a tartaruga. A tartaruga é mais confiável, né? Normalmente a lebre não chega lá.
É importante frisar, eu até botei uma enquete lá e eu vejo que muita gente se surpreende com isso, é realizada somente pelo lado da put, porque a única certeza que nós temos no mercado de ações é que a médio prazo as empresas, as ações, elas vão subir, é a única certeza que existe dentro do mercado. Durante as rolagens, então, aumenta-se muita volatilidade de ganhos e perdas, quando então o racional se aproxima do perfil de uma renda variável. Então teremos aí 80% do tempo o mercado, quando você vê ali suas operações de venda de volatilidade, as curvas terão uma volatilidade muito baixa, né? Temos um histórico aí de 1 ano de volatilidade muito baixa, mas em momentos na qual a lebre resolve disparar, não vai ser a tartaruguinha que vai conseguir vencer a corrida. Vamos precisar, nem que seja de outra lebre, né? Fazer uma substituição temporária da nossa tartaruga por uma outra lebre, para que a competição fique de igual para igual. É meio que por aí. E nesse momento, então, que a gente estiver correndo com a nossa lebre, o perfil vai se tornar um perfil de renda variável. Mas, claro, a gente quer somente ganhar a corrida para que na próxima a gente volte para a nossa confiável tartaruguinha. Então, se nós somarmos aí as duas rentabilidades represadas, nós temos aí 0,53. E veja que é uma rentabilidade até muito considerável, né? Vocês vejam aí, mesmo tendo queda nas duas rolagens, se teve ali um prejuízo de menos 0,77, enquanto temos aí mais de 8% represado. Então, não há como a gente estar adotando esse procedimento no fundo sem testar até o limite também no nosso portfólio americano. Apesar que eu tenho muito mais confiança na Ambev do que na Ford, ainda mais com esses carros elétricos por aí. Então, esses são os QR Codes de acesso para você poder se inscrever no nosso fundo, entrar na lista de espera do Rocha Internacional, ou se você é um cara hardcore e que não tem medo de oscilações do seu patrimônio, temos aí a carteira Rocha Opções Spice também. Tivemos um fechamento de semana com uma boa recuperação lá no fundo. E eu quero aproveitar para fazer um apelo aqui. Eu vou fazer esse apelo aqui com um exemplo para todos vocês. Então vocês podem observar que nós estamos aqui na tela da Ambev. Nós já tínhamos avisado aos investidores que nós iríamos estabelecer um limite de 11,08, que a partir daqui nós não aceitaríamos mais nenhum centavo de perda da Ambev. Quando bateu aqui no 11,08, nós então fechamos a nossa posição de Ambev e a dividimos com a Vale. É importante dizer que, na verdade, a gente estava com uma posição dobrada em Ambev, porque, na verdade, havia um acúmulo de duas posições, uma antiga e uma nova que a gente abriu aqui bem embaixo, já acreditando que ela já tinha feito todo o seu movimento, o que não aconteceu. Então, nós pegamos essa posição e transferimos para a Vale, na quinta-feira. Vocês podem observar que foi uma ótima decisão, tanto que ela subiu 3,46 e nós ganhamos, então, todo esse movimento que ela produziu aqui. Mas, no caso da Ambev, não foi bem assim, porque nós estopamos para ver se a gente encontrava algum fundo aí para a Ambev. Quando, então, ela abriu num gap muito forte aqui. E resolvemos, então, voltar, dessa vez com metade da posição que a gente tinha antes, porque a outra metade agora está preenchida pela Vale. Nós queríamos ter entrado aqui bem quando abriu o mercado, né? Que surpreendente, ele abriu quase com menos 3% negativo. Nós não pegamos o movimento inteiro, nós conseguimos entrar aqui talvez um pouco abaixo da metade dessa barra aqui. Por que isso? Porque nós temos que trabalhar com intermediário na mesa, porque o fundo ainda está em outra gestora. Então, tudo isso para dar um exemplo, né, e fortalecer esse apelo da gente poder, o mais rápido possível, operar diretamente a nossa mesa, através do Juan, que é o nosso sócio, é um cara que tem muita experiência de mercado, só que ele fica batendo bola lá, né? Fica com o intermediário ali, né? Fica uma coisa burocrática. E esse candle aqui, ele se formou muito rápido. Veja aqui os 5 minutos. Nós conseguimos entrar mais ou menos nessa região aqui. Quando abriu, queria já ter entrado quando abriu o mercado. A gente queria ter entrado aqui, mas no final a gente entrou aqui. Ainda percorremos aí um resultado bem legal.
Mas, pô, é impressionante como segundos ou minutos fazem uma diferença gigante. Então, meu apelo é, investidores, vamos cumprir o mais rápido possível toda essa parte burocrática de transferência de gestora. Depois nós iremos fazer uma assembleia com vocês para a gente formalizar isso tudo dentro dos trâmites legais, para que a gente alcance, então, o máximo de eficiência. Tá? E eu quis trazer esse exemplo para vocês aqui, para deixá-los bastante motivados para a gente, o mais rápido possível, fazer essa transição. Então, estão aqui todos os QR Codes para vocês, então, escolherem esse cardápio aí. Se não, se está na dúvida, quer saber mais, entra no nosso grupo do Telegram, nos conheça, nos acompanhe, maratonem os nossos vídeos. E se você gostou desse vídeo, não tem nada no mercado em termos de opções, tá? Nós estamos aí na vida real, ali operando e demonstrando e sendo transparente, independente do resultado que apareça. Estamos aqui para dar cara a tapa, para sermos o mais verdadeiros possíveis e, com certeza, durante toda essa jornada, você vai aprender muita coisa aí. Então, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, não deixe de curtir, de comentar, nos dar esse apoio. Entra no Telegram, vamos conversar aí nas redes sociais e nos vemos, claro, sempre no próximo vídeo. Até lá!